noites, são todas as noites. Bem-vindos ao A Flor da Pele Podcast. Comigo, a sua host, Layara de Assis. Eu tava super ansiosa para falar isso, porque eu não posso falar apresentadora, né? Porque é uma ofensa à comunicação brasileira. Mas host, anfitriã, porque eu decidi criar esse espaço, que vai ser, espero que assim, um espaço de aprendizado, um espaço de muito networking, porque dos últimos 6 meses eu comecei esse projeto, tenho investido na carreira de empreendedora mesmo, né, nessa luta. Então, de maneira bem egoísta, sabe, Ricardo? Eu decidi fazer esse projeto aqui hoje para poder trazer pessoas que eu admiro, trazer pessoas que eu acredito que possa contribuir com o meu crescimento pessoal. E assim como eu, que sou professora, a minha convidada de hoje também é professora. Então a docência corre pelas nossas veias e, né, convidada, todo professor sabe que como é que a gente aprende? Fazendo. E ensinando. Então não tem maneira melhor do que contar a história, do que conversar, do que talvez aqui sentar para aprender outra pessoa, ouvir as suas histórias e as suas experiências, e eu espero que seja assim para mim. Então vamos convidar hoje a minha amiga Mariane Finotti, que é esposa, mãe da ML, vulgo Maria Luísa. E ela trouxe hoje para mim aqui, eu vou precisar colar, porque o currículo dela é um pouco puxado, mas ela me trouxe um breve currículo, que ela é graduada em Medicina pelo Instituto Metropolitano de Ensino Superior, graduada em Bioquímica pela Universidade Federal de Viçosa, especialização em Psiquiatria e Psiquiatria Infantil, especialização em Neurologia e Neurologia Infantil, mestre em Educação e Saúde pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Psiquiatria Infantil na Prefeitura de Ipatinga e Iapu e atualmente RT e proprietária da Fagoterapia. Seja muito bem-vinda, Mariane Finotti. Oi, minha amiga, muito obrigada. Me senti muito honrada, muito querida de estar aqui no primeiro episódio. Também tenho tentado me aventurar aí pelo mundo do empreendedorismo. Não é fácil, ainda estou passando bastante perrengue, mas é legal que a gente divide um pouquinho de experiência aqui e uma acaba acrescentando para a outra. Legal. E hoje o motivo de ter escolhido a Mari como a primeira convidada é justamente porque a gente sabe, se conversa muito isso nas rodas médicas, né, entre colegas médicos, que a pessoa jurídica é totalmente diferente da pessoa física. E no caso, para nós, médicos, a gente tem muita dificuldade de entender todo esse processo. E fala-se muito que o médico não sabe empreender. Ele não sabe ser empresário. E para ser empresário não precisa tão somente ter uma empresa, porque a partir do momento que a gente se forma, muitos serviços a gente acessa com pessoa jurídica, né? Cada vez menos o médico tem trabalhado como pessoa física, cada vez menos a gente tem tido vínculos de CPF. O médico ele é visto como um CNPJ, mas o médico não sabe administrar o CNPJ. Exatamente, porque a nossa formação ela não foi... nós não tivemos essa complementação, apesar de nosso dia a dia a gente ter que lidar com gestão de pessoas, muitas vezes com liderança de equipe, no próprio postinho de saúde, né? Sim. No nosso dia a dia básico de trabalho. Sim. E assim, são alguns CNPJs, né, lá, assim, a gente tem aquele primeiro CNPJ que a gente faz quando a gente forma, de fato, e aí é o CNPJ que é o médico, é aquele CNPJ que é para dar plantão, que é aquele CNPJ que talvez você use para trabalhar numa clínica, aquele CNPJ que realmente você vai receber ali só consultas ou trabalho de pronto-socorro. E aí depois pode haver ou não a migração para um CNPJ maior, com mais responsabilidades, mais pessoas e mais dificuldades também. Então, assim, a gente não está preparado nem para o do início, quanto mais para o processo todo do final. Sem dúvidas. Eu acho que todos nós passamos um pouco por essa fase inicial de trajetória na carreira médica e continuamos ainda com alguns perrengues, né? Mas o que eu queria entender hoje, você está numa nova fase, numa nova estação da sua vida. Eu te vi crescendo dentro da carreira médica, dentro da vida acadêmica, sempre dedicada à docência,
dedicada ao ensino, e por muito tempo eu pensei que você seria aquela... Você era a Mari rata de laboratório que passou para a Mari professora. E como é que foi migrar da docência para essa veia empreendedora? Eu queria entender a motivação inicial. Sim. Por que abandonar algo que era tão natural e medular para você e assumir algo de tamanha responsabilidade? Então, várias motivações. Mas, assim, falando da praticidade, né, em termos econômicos e financeiros, a docência não é o caminho melhor na medicina. O médico que trabalha num vínculo ou faz plantões, né, acaba recebendo mais por esse trabalho como médico, de fato, como docente, né? Então, algumas coisas deixam de ser objetivos de carreira para serem paixões. Não que não vão ser realizadas, né? Mas, assim, às vezes fica por um momento de mais estabilidade, um momento de mais tranquilidade. Hoje, por exemplo, eu sonho em fazer meu doutorado. Porém, eu sonho em fazer meu doutorado em uma época que eu possa curtir de fato o meu doutorado, fazer sem pressa, sem pressão, estudar realmente alguma coisa que eu goste, que eu ame e possa me dedicar àquilo, né? E aí, eu, por exemplo, formei um pouquinho mais velho que você, né? Eu já tinha filho, eu já tinha marido, então a pressão pela independência financeira, a pressão pelo crescimento também é bem grande. As pessoas acham que o médico já forma milionário, né? Hoje o cenário está mudando muito, né? Antigamente, Minas Gerais, tá? Antigamente, a concorrência do vestibular de medicina no particular era 1 para 34. Eu me lembro. Né? Pois é, hoje é 2 para 1. Então, hoje, quem consegue pagar a mensalidade do curso e chegar até o final consegue formar. Então, hoje, a disponibilidade de médicos é muito maior, então você tem que fazer alguma coisa para se destacar. Mas, assim, a motivação principal mesmo de eu ter aberto a clínica e depois ter migrado, aberto mais uma, na verdade, a vontade de fazer diferente. Porque quando você se insere no mercado de trabalho, você entra trabalhando com outra pessoa ou para outra pessoa. É muito comum o médico sublocar o consultório, né? E a gente subloca aquele espaço e a gente começa a ter nossas vivências, nossas experiências, e aí você vê aquele negócio e fala assim, se fosse eu, faria diferente? Ou então, aquela situação não está legal, aquela abordagem com aquele colaborador não foi bacana. Se eu estivesse no lugar dessa pessoa, talvez eu traçaria esse outro caminho. Então, a gente vai tendo as nossas vivências e as nossas experiências e vai querendo colocar aquilo em prática, em algum lugar. Sabe? Então, a motivação mais foi essa, porque eu tive muitas vivências e aí eu queria juntar todas aquelas vivências em um local só, né? Tanto que foi um caminho natural. Primeiro eu abri um espaço menorzinho e depois, quando eu já me senti segura, depois aí eu fui abrir um espaço maior. E é muito interessante, aproveitando a sua deixa, porque como eu acompanho há muitos anos e eu vi um pouco da sua trajetória, percebo que a Mariane sempre, em tudo aquilo que ela se dedicou a fazer, você sempre deu o seu melhor. Sempre você se propôs para aquilo e você sempre executou de maneira muito excelente. Então, hoje, é uma grande honra para mim acompanhar você como amiga, mas também como colega de medicina e ver o seu crescimento nesse sentido, sabe? Admiro você bastante, me espelho em você e agora, principalmente como empreendedora. Então, um pouco também do que me motivou a abrir a minha clínica foi justamente isso que você falou. Um pontapé de uma aspiração de prosperidade, Sim. De querer algo mais, mas ao mesmo tempo de não me encaixar em outros serviços. Sim, e é muito difícil a gente se encaixar, porque realmente a gente vai formando a nossa personalidade e a nossa carreira profissional, e é muito pessoal, assim, é muito único, sabe? Então, na verdade, chega um momento que realmente você não se encaixa em espaço nenhum. Então, eu já vou me adiantar para uma próxima pergunta que acho que fiquei curiosa. Como foi para você acessar uma área em que, apesar de você ter se formado um pouco
mais velha. Você entrou numa área em que os profissionais já estão ali há muitos anos. Entende o que eu quero dizer? Sim. São profissionais mais velhos, não só de carreira, mas também de idade. E você chegou e dominou o espaço. E chegou chutando a porta e agora não só como uma excelente profissional que atrai gente da região, da micro e da macro região, mas agora com um centro de especialidades, né, que vai se tornar muito em breve, se é que já não é a referência da nossa região. Amém. Eu recebo. Como é que foi isso? Assim? Você não sentiu uma angústia, um medo? Muito. Nossa, ainda mais pelo seguinte, porque quando eu resolvi voltar para Ipatinga, eu estava trabalhando no SUS. Estava trabalhando no SUS 40 horas, então assim, eu atendia aqui, atendia ali, vinha em Ipatinga uma vez a cada 15 dias atender. Mas é uma situação muito diferente de você passar para assalariada para realmente... E olha que eu estava vindo trabalhar em outro local, que nem era o meu, mas assim, eu tinha meu salário certinho, todo dia primeiro na minha conta, né? E agora eu não sabia como é que ia ser. Sabe? Eu tenho vínculo na prefeitura aqui, mas não é nada que se compara ao que era antes. E essa foi a primeira indecisão que eu tive. Assim, será que eu vou para lá para né, não ter certeza de quanto eu vou ganhar no fim do mês? E eu resolvi encarar e resolvi vir. E existe uma coisa muito importante, eu acho que em toda profissão, chamada timing. Assim, não estou desmerecendo o meu trabalho, não estou desmerecendo o meu estudo, mas eu cheguei aqui em um momento muito oportuno, sabe? Em que os profissionais, como você falou, os profissionais mais antigos, que hoje são meus colegas, né, e a gente tem um bom relacionamento, profissionais mais antigos não estavam tendo horário, não tinham disponibilidade, estavam se desdobrando para tentar atender a demanda, e eu cheguei neste momento. Então, eu fui muito abraçada, eu fui muito acolhida, né? Inclusive, aqui em Ipatinga, voltar para Ipatinga tem um significado muito especial para mim, porque hoje eu trabalho com crianças neurodivergentes, né? E são pessoas do meu convívio. Eu convivo com essas pessoas tem 10 anos, com as associações. Aqui em Ipatinga a gente tem a CIA, que é formada pelos autistas e amigos de autistas, e eu convivo com a CIA tem 10 anos, desde que eu tenho o diagnóstico da minha filha. Então, assim, eu tenho um pouco dessa perspectiva do outro lado, de que eu sei o que os pais estão buscando, eu sei o que deixa os pais satisfeitos, e eu sei daqui do conhecimento técnico. Então, o meu objetivo é arrumar alguma coisa no meio do caminho. Só um parênteses, para quem não conhece você ou não te conhece pessoalmente ou profissionalmente, ela está falando da filha dela. Ah, sim. Maria Luísa, por favor, apresente a ML. Sim. Maria Luísa hoje é uma adolescente. Maria Luísa tem 13 anos. Na época da faculdade, Maria Luísa corria de fralda. E você descobriu o diagnóstico dela? Sim, na faculdade de medicina. E Maria Luísa hoje tem 13 anos. Ela está dentro do espectro autista. Ela hoje é nível 2 de suporte, mas Maria Luísa tem uma deficiência intelectual moderada também. Então, Maria Luísa é uma criança considerada grave, é dependente nas atividades de vida diárias, não pode ficar sozinha em momento algum. Então, eu convivo com isso tem 10 anos. Maria Luísa recebeu o diagnóstico, ela tinha por volta de 3 anos, então tem 10 anos que eu vivo nesse mundo. E, inclusive, posso te garantir que assim, grande parte das pessoas que vêm ao meu consultório hoje vêm para me ouvir. Sim, assim, claro. O que você viveu nesses 10 anos, o que foi bom e o que não foi bom. Né? E por isso que eu acho que o seu processo tem sido, essa ascensão tem sido tão rápida, porque a sua história é verdadeira, né? Você trabalha com fatos reais, então as pessoas elas se identificam com a sua história. Então eu vim para essa incerteza, mas para trabalhar em outro local. E aí tinha 1 ano, mais ou menos, que eu estava aqui no Vale do Aço, mas eu estava vivendo uma situação que não estava tão confortável, porque eu trabalhava em Fabriciano. Então, todos os dias eu dirigia 40 minutos até meu serviço para ir, 40 minutos para voltar. Sumia de casa 7 horas da manhã, chegava só 19 horas. Foi 1 ano que eu sofri muito, que a Maria Luísa sofreu muito, que eu fiquei muito ausente de casa. E aí eu resolvi abrir o meu próprio espaço. E aí abri a clínica com mais 3 colegas, que era uma clínica pequenininha, realmente, de fato, com 3 consultórios. Só que, assim, eu sempre gostei muito
de trabalho multidisciplinar. Muito mesmo. Dos meus pacientes até hoje, todos os profissionais que atendem as crianças mandam mensagem para mim. Eu converso com fono, com psicólogo, com terapeuta ocupacional, com fisioterapia, musicoterapia. Ou seja, você trabalha lado a lado mesmo, né? Sim, desses outros profissionais. Sim, e as pessoas me procuravam muito. E elas sempre falavam isso para mim, que o meu principal diferencial com qualquer outro médico era que eu era muito acessível. E eu discutia, considero opiniões, levo para frente hipóteses diagnósticas. E assim, eu senti a necessidade de ter uma equipe próxima a mim. Isso é maravilhoso, porque a gente trabalha dentro da medicina com referência. Sim. O que é a referência, para quem não entende? Para quem é leigo. Se você é um médico generalista, recém-formado ou clínico geral, você precisa de uma interconsulta por conta de uma criança atípica ou, enfim, uma criança que você precisa de um diagnóstico para saber se ela tem um autismo ou tem um TDAH e você não tem essa competência, você precisa dessa referência, encaminhá-la para um especialista. E muitas vezes você também depende da contrarreferência, né? Do laudo desse especialista para dar seguimento. Das escalas de avaliação de comportamento de criança em outros ambientes, tem vários transtornos psiquiátricos. E aí você que a gente conseguiu tem que unificar. considerar isso. Você conseguiu unificar Sim. a referência e a contrarreferência dentro do mesmo espaço. Eu senti muita falta de ter essa equipe ao meu lado. Assim, eu ainda converso bastante com os outros profissionais de outras clínicas, mas a gente ter, né, vamos dizer assim, o nosso time tentar organizar as coisas para realmente acontecer diferente, para a gente fazer diferente, é uma motivação pessoal muito legal, sabe? Então, hoje mesmo eu estou vindo de um momento assim que foi muito gostoso. Mandei vídeo para vocês verem que foi uma oficina junina que a gente fez. Então, hoje a clínica funcionou normal, tivemos todos os atendimentos, e só que os atendimentos foram feitos na área externa, com uma festa temática, né, do nosso arraiá, e a gente fez intervenções em grupo, e as crianças brincaram, aproveitaram, comeram, e assim, foi tão legal. E o mais legal do dia realmente foi ver o tanto que a equipe estava unida, todo mundo junto no mesmo propósito para fazer isso para as crianças. É sensacional. Genial. Então, tô pegando aqui vários insights através dessa nossa conversa, assim, tentar puxar agora para o nosso lado de empreendedorismo. Sim. Primeiro, veio uma motivação pessoal, você vai me corrigindo se eu estiver enganada. A motivação pessoal, por conta da sua história, da sua filha, uma necessidade de liberdade geográfica, também, até para poder atendê-la melhor, para ser uma mãe mais disponível, uma liberdade financeira também, por que não? A intenção de proporcionar para a comunidade, para a população, um serviço de mais excelência e um serviço que ainda não existia, até onde eu entendo. Ou existem outros serviços semelhantes? Há 10 anos atrás, quando eu recebi o diagnóstico da Maria Luísa, Patinga só tinha 2 clínicas. Né? Então, todo mundo que pegava o papel, pegava um relatório, chegava lá na frente da clínica desesperado, querendo vaga, porque só tinha essas 2 clínicas. Hoje, aqui no Vale do Aço, a gente tem mais de 20 clínicas de desenvolvimento infantil. Existem clínicas de todos os jeitos, né, com todos os profissionais. Hoje, posso te falar que a equipe da Fagoterapia é a equipe mais completa. Assim, eu tenho pelo menos um profissional de cada área. Então, eu tenho neuropsicólogo, eu tenho fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, fisioterapeuta, musicoterapeuta, psicopedagogo, e eu atendo psiquiatria, mas eu tenho psiquiatria adulto também, tenho neuropediatra, tenho psicólogo adulto também, tenho assistente social, enfermeiro. Serviço de vacina. Tô falando, enfermeira. Ai, gente, desculpa se eu esqueci alguém, mas é muita gente. Muita gente, tem né? a nutricionista, lembrei dela. Então, assim, a gente realmente tentou integrar a equipe toda para que não faltasse nenhuma pessoa de referência. Então, se eu quero avaliar uma coisa, se eu quero fazer um tipo de intervenção, hoje eu consigo direcionar a criança realmente para fazer tudo ali dentro da clínica sem precisar sair. Agora,
uma pergunta mais no âmbito pessoal. Como você tem conseguido administrar não só o negócio, mas a Mari mãe, esposa, professora, dona de casa, já comecei a rir de nervoso, gestora, que administra desde da colaboradora dentro de casa até um colega médico dentro da sua clínica? Então, né, a realidade é eu não consigo, né? Cada semana alguma coisa eu fico em dívida Com alguém. Alguma coisa. Cada semana a minha performance em algum lugar acaba ficando um pouco mais ausente, né? Assim, é um período que a gente precisa contar primeiro com muita parceria e compreensão, não só do nosso companheiro, né? Beijo, amor, te amo. Não só do nosso companheiro, mas assim, minha mãe está envolvida, meu pai está envolvido, meu irmão, a rede de apoio toda. Então a gente precisa contar com muito amor, compreensão, parceria, né? Cada um tem que sonhar um pouquinho dentro do seu sonho ali. A gente tem que trabalhar nossa mente também para compreender que nós estamos em época de semeadura. Né? E a gente não vai colher os frutos agora, a gente não vai ganhar dinheiro agora. Então, assim, a gente fica muito ansioso para ver o retorno, não só financeiro, mas reconhecimento, o crescimento. E a gente tem que trabalhar o nosso interior para saber que não vai ser agora, que a gente não está no momento de fazer isso. Então, parceria, rede de apoio e uma coisa assim que é meu pontinho fraco, que eu tenho trabalhado e tentado melhorar, que é o planejamento e a organização. Assim, se a gente não planeja todas as nossas ações, né, a gente fica sem ter uma referência e aí acaba ficando alguma coisa para trás. Então, assim, essa semana talvez eu não tenha sido lá uma maravilha de esposa, né? Semana que vem a gente tenta compensar. Mas é muito louco, né? Como é que você concilia? Bom, ainda bem que eu sou a host, eu sou a anfitriã e eu só faço perguntas, mas nesse sentido eu penso que todo relacionamento, não só conjugal, mas todas as relações interpessoais, a gente tem que entender que a gente entrega 50%. E isso já é muito. Então, no dia que a gente não pode contribuir com os nossos 50%, primeiro, não se cobrar tanto, porque, enfim, a vida é difícil demais para que a gente já basta a cobrança alheia, a cobrança do mundo. Sim. Mas entender que a outra parte que compõe essa relação, ela também tem que contribuir. Naquele momento que você falta, é papel dela contribuir dessa forma. Então, assim o marido, assim a secretária, assim o filho, o pai, um colega de trabalho, uma equipe. Então, no dia que você está com um astral um pouco mais baixo, avisa, chega um pouco mais tranquilo, dá esse espaço para que as pessoas complementem. Então, que elas te motivem, para que elas completem aquilo que falte para completar os 100%. Eu acredito que, nesse sentido, todos têm que caminhar juntos. E a palavra realmente é compreensão, assim, porque também a gente faz muita coisa errada tentando acertar, sabe? Então, ótimo. Principalmente com o funcionário. Eu quero entender o que você tem feito na prática, agora dentro da sua clínica. Hoje você está a Fagoterapia 1, que é um consultório. São 3 consultórios. Isso. Não, mas eu posso chamar um de consultório e uma de uma clínica, só para a gente... Pode. Porque é um espaço menor, que você tem o seu consultório mais 2 salas, não é? Isso. Que eu vou chamar de número 1. E a clínica, que é a grandona, com várias especialidades, a número 2. Como que você, na prática hoje, tem investido do seu tempo ou do seu dinheiro em questão de educação continuada mesmo? Assim, o que você vê? Porque eu sei que a gente não tem tantas noções de finanças, de contabilidade. Então, como colocar essa energia em cima do negócio? O que você tem feito? Curso? Sim. Enfim. Eu tenho feito uma capacitação financeira, uma educação mesmo financeira, assim, para aprender a fazer gestão de pessoas, de impostos, de uma prospecção de lucro, uma prospecção de faturamento, principalmente. Eu tenho a empresa que me auxilia com o financeiro, com
o BPO, né, para tentar organizar as finanças ali para mim. O que é BPO? Explica aí para nós. Não faz isso não. Bom, eu vou ter que pedir para o Lombardi colocar na tela o significado de BPO, que ele é melhor, ele é mais poliglota do que nós. Mas basicamente é quando você contrata dentro dessa gestão financeira um suporte para te ajudar a realizar os pagamentos. Então, otimiza o seu tempo, encurta a parte ruim do negócio. Ele só programa os pagamentos e você dá o ok lá no aplicativo do banco. Né? É a saúde financeira. Saúde financeira. Por que disso? Isso é importante. Eu, particularmente, eu não tenho esse serviço hoje, mas durante muito tempo eu perdi tempo realizando pagamentos. Porque uma coisa é você ter que pagar, um dia de faxina, ou o salário da sua secretária, ou o salário da sua gerente, 2, 3, 4, 5 pagamentos. No seu caso, que tem que administrar um negócio grande, que tem que pagar talvez ali 20, 25 profissionais, 30 profissionais num dia, você não perde menos do que 1 hora para poder fazer Pix ou TEDs. Então, realmente, isso ao longo de um dia, também. Porque você não é só administradora e gestora, né? Está ali atendendo. Então, hoje eu faço uma consultoria financeira que faz todo esse estudo da empresa para a gente andar na linha. Hoje também a gente participa de algum evento ou outro de empreendedorismo, mas estamos engatinhando ainda, sabe? A clínica ficou em obras bastante tempo. A gente está funcionando desde fevereiro, mas, de fato, assim, o funcionamento total, todas as salas, tem 2 meses só. Que a gente está funcionando full, né? Assim, você foi muito corajosa nesse processo, né? Porque não tinha ainda inaugurado, você não tinha aberto todas as portas, e aí você começou em obra então, mesmo. A gente ainda está passando por um processo de autoconhecimento. Inclusive, você não me perguntou o nome. Por que o nome do podcast? Eu te expliquei sobre isso? Não. É justamente porque eu tenho certeza que eu e você estamos assim, com os sentimentos à flor da pele. Sim. A pele, porque puxando sardinha para o meu lado, que sou dermatologista, passa. Né? Mas porque o empreendedor, ele está sempre com essa gana de motivação. É ou não é? Com certeza. Quando a gente está imbuído nesse espírito de liderança, de gestão de pessoas, de negócios, a gente fica com as emoções à flor da pele. Porque eu não sei você, Mari, mas eu chego em casa, eu não paro de trabalhar. Se eu achava que eu trabalhava quando eu fazia plantão, agora acabou. Muito mais. Então, a lenda do vou sair do CLT porque eu vou ter meu horário. Exato. Eu brinco com os meus colaboradores assim, tá achando ruim trabalhar 8 horas? Toma aqui a carteira de empresário, então, porque você trabalha 24 horas. Trabalho mesmo. A minha cabeça não para. Então, esse nome vem muito disso. É que as emoções estão sempre à flor da pele. Sempre motivado, com muita ansiedade, E hoje, eu tenho me dedicado muito mais à parte de capacitação de equipe, alinhamento. A gente está fazendo os POPs. Né, Nossa, muito difícil, né? Hoje a criança chega na clínica, como ela vai ser avaliada, qual o tipo de intervenção que ela vai receber, qual profissional vai avaliar primeiro, e qual escala padronizada que a gente vai usar para acompanhar aquela criança ao longo do tempo, como que a gente monta um plano terapêutico. Então, assim, eu tenho 22 profissionais para alinhar essa intervenção para poder oferecer um produto de excelência. Então, hoje, se você me perguntar assim, o que tem mais gastado tempo, é isso. A gente está refinando os processos e os serviços para poder oferecer um produto de excelência. E isso ocupa muito tempo, sabe? Para mim, uma parte dolorida, e eu não sei se você vai se identificar com isso. Eu fechei a manhã de atendimento. E, para mim, isso é uma coisa tão complexa. Você se sente menos você? É isso? Menos... Eu me sinto culpada, cara. Eu me sinto muito culpada. Em que sentido? Fala assim, nossa, eu podia estar atendendo X crianças, eu podia estar ajudando, contribuindo, eu poderia estar sendo médica aqui nesse momento. E eu estou fazendo outras coisas. Mas a vida inteira você vai duelar com esse sentimento de missão pessoal. Mas, ao mesmo tempo, Mari, quando você deixa de ajudar algumas crianças em 4 horas de atendimento nessa janela, você emprega pessoas, você
ajuda outras pessoas indiretamente. Você é mãe, você é esposa. Eu tô fazendo um negócio nessa manhã, que eu não atendo, que eu fechei amanhã, que inclusive é amanhã, quinta-feira. Eu faço uma coisa chamada coordenação de cuidado, que é a hora que eu vou abrir o prontuário dos pacientes, eu vou ver como é que eles estão evoluindo, se eles não estão evoluindo. Eu passo na clínica, eu passo em todas as salas, eu entro nas intervenções, eu olho se algum colaborador tem algum caso para discutir comigo que não está legal. Ele marca um horário na minha agenda na quinta-feira. Isso é o RT. Sim. RT é o... Referência técnica. Referência técnica. Então, eu tirei esse tempo para fazer isso. Então, mas eu custei a tirar, me permiti tirar esse tempo para fazer isso, porque a gente forma bitolado, que a gente é médico. Exato. Então, que a gente tem que atender, sabe? E eu ainda estou nesse processo ainda. Vez ou outra eu atendo uma consulta ou outra quinta-feira, mas eu estou é meu propósito não atender, fazer essas outras tarefas. Eu ainda estou engateando nesse processo, porque hoje a clínica ainda depende de mim, não só para a execução do atendimento do paciente, mas para a produção. Se eu não atender, não produz. Se eu não produzo, não pago os meus funcionários. Então, eu acho isso muito interessante, como que desde o início, desde o projeto 1, você conseguiu diversificar o seu serviço, de maneira que você tem o seu consultório, você consegue ser a doutora Mariane, que presta o serviço, mas você ali já sublocou, né, outras salas. Acho que você tinha na época um outro psicólogo, né, um outro médico. Eu tinha uma neuropsicóloga que ia para mim, agora eu desci com ela para casa, para a segunda unidade, né, que ela está lá. E aí agora lá no 1, né, que você chamou assim, ficaram mais os atendimentos médicos mesmo, né? O psiquiatra, adulto, eu e a neuropediatra. Genial, porque no final das contas você não vai cumprir aqueles propósitos de motivação pessoal, de logística, de finanças, se você não abrir mão do seu tempo. Eu cresci ao lado do Jesus, você sabe disso? Que é meu padrasto, minha referência de empreendedorismo. E a gente nunca entendia uma frase que ele falava. Ele sempre falava assim, eu em casa eu produzo mais. E a gente brincava assim, menino, vai trabalhar, você está em casa demais, você está à toa demais. Ele, não, enquanto eu estou em casa é que eu produzo. Hoje eu entendo. Porque todas as vezes que eu estou sentada no consultório, atendendo, conversando com o paciente, que a minha consulta dura 1 hora e meia, eu ganho aquele X valor e eu tenho um teto para poder ganhar sobre aquele atendimento, só. E se eu multiplicar isso pela quantidade de horas do dia e da semana, eu terei um teto. E se eu adoecer ou me ausentar por férias ou qualquer razão... A gente pensa muito nisso. Então, a responsabilidade ela se torna 5 vezes maior, porque a partir de agora, você tem que... O serviço ele tem que crescer exponencialmente, mas principalmente sem você. Então, ter essa criatividade que você teve... Eu estava vendo um podcast também de gerência, né? E a menina, lá na palestra, ela falou justamente isso. Ela falou assim, olha, você mede se você é um bom gerente se os seus colaboradores funcionam sem você. Exato. Se você tiver que estar presente 100% do tempo para fazer alguma coisa rodar, é porque você não é bom gerente. Legal. Sabe? E... Só complementando também o que você tinha me perguntado antes, né? Fundamental para mim também foi contratar uma gerente. Assim, ela resolve muita coisa para mim, né? Ela está presente lá na clínica o dia inteiro, que eu não posso ficar lá, né? Eu tenho outras ocupações, mas ela está lá o tempo inteiro. Então ela fica apagando o fogo, né? Sim. Assim, e isso foi fundamental para mim. E você tem algum planejamento, assim, de, por exemplo, uma reunião semanal com a equipe ou com a gerência para reportar essas coisas? Tanto o feedback quanto dar o seu... A gente tem uma reunião semanal, eu e a gerente, e os funcionários, igual eu falei, na quinta-feira eu disponibilizo meu horário, quem quiser marcar, quem quiser conversar alguma coisa, eu estou ali disponível, mas a gente tem reunião mensal também para alinhar as coisas. E o que você tem feito para poder deixar tanto a gerente... Quando a gerente também trabalha com comercial, com vendas? Ela ela gerencia só
ali o serviço da clínica. É muita coisa, é muita gente que passa ali na clínica. Ela faz gestão de pessoas. Entendi. E como é que você faz para deixar a sua equipe engajada? Olha, a gente tem ações de marketing para fazer a capacitação, né? Hoje meu marketing se resume muito a Instagram e a gente mesmo, né? Por exemplo, eu vou indicar para o paciente os meus serviços. A neuropediatra que está lá na clínica também. Então, a gente mesmo vai alimentando o serviço. E nesse meio que eu tô, o boca a boca é muito forte. É muito forte, sabe? Então, uma família que é bem atendida e fica satisfeita, ela comenta com outra família, ela comenta no grupo do WhatsApp, ela comenta e acaba aparecendo, tá? A gente está com a demanda alta, né? Assim, em todo serviço que trabalha com desenvolvimento infantil está com a demanda alta. E assim, eu falo colaboradores com toda certeza, porque hoje na clínica todos são meus sócios. Então, o rendimento deles também depende de quanto pode explicar isso um pouco de quanto elas atendem, né? Hoje, dentro da clínica, a gente, todas as colaboradoras, todas as fonos, psicólogas, TOs, todo mundo é sócio, a gente está dentro de um mesmo CNPJ. E qual que é o regime disso? E hoje é do Simples Nacional. Por quê? Porque todas elas contribuem e recolhem um Prolabore, inclusive eu, né? Todas nós contribuímos, recolhemos um Prolabore. E para também, se no caso de acontecer alguma coisa, de a gente faltar, a gente receber alguma coisa. Mas, então, como somos sócias, o rendimento de cada uma depende demais da produção delas mesmas. Então, assim, elas têm que estar lá, elas têm que trabalhar para elas receberem. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa, elas mesmas se indicarem, porque uma pessoa que chega lá procurando uma fonoaudióloga depois, em algum momento, talvez seja necessário uma psicóloga, seja necessário um outro profissional. Então, eu sempre tento engajar nesse sentido de elas conhecerem o trabalho uma das outras e conseguirem retroalimentar o serviço. Sim. E assim, a gente, não nesse momento que a clínica acabou de abrir, mas a gente tem planejamentos, né, de faturamentos, e aí a contribuição muda. Né? Assim, a partir do momento que a gente tem faixas de faturamento, a contribuição, a coparticipação para elas muda. Como se fosse um plano de carreira. É, isso. Ah, legal. E quem que te ajudou a bolar tudo isso? Meu contador. Meu contador. Isso é muito importante, né, Mari? Inclusive, é o melhor conselho. Assim, arrume um contador que tem experiência com médicos. Sim. Assim, não médico, pode ser um serviço de saúde que seja. Mas eu falo assim, o meu irmão é um empresário maravilhoso, assim. Meu irmão conseguiu colocar um negócio que estava falido, devendo bastante, e hoje meu irmão fatura muito bem, assim, em uma situação confortável, trabalha pouco, fatura legal. Ele ralou muito, mas assim, o meu irmão faz vendas de produtos físicos, né? Meu irmão trabalha com ferramentas. Então, de vez em quando a gente vai pontuar alguma coisa, que eu me aconselho muito com ele também, ele faz alguma pontuação que eu já vejo, epa, isso aí para mim não vale, porque ele vende realmente um produto físico e eu vendo um serviço. Então, é diferente, a abordagem é diferente. Né? E então, você tem que realmente também conhecer o produto para você saber vender. E para administrar mais ainda. Então, o contador que tem experiência com serviços de saúde se faz fundamental aqui. Você já passou algum aperto nesse sentido? Muito, vixe. Assim, contador de não saber que eu tenho que pagar determinada taxa, contador fazer conta errada. Na verdade, gente, o primeiro aperto que eu acho que todo médico passa, porque na faculdade a gente não tem nada que prepara a gente para isso. Se tiver alguma liga que promove algum eventinho de 2 horas, né? Alguma coisa nesse sentido. A primeira coisa, a dificuldade, é entender que você não pode gastar as coisas da sua conta de pessoa jurídica. Gente, eu usava meu cartão como se fosse de débito. Assim, meu cartão. Como se não houvesse amanhã.
tô usando, assim, se o meu salário, meu primeiro emprego era PJ, o meu salário caía na conta da PJ, eu gastava aquele negócio, assim, como se fosse o cartão, né? Até o momento em que o leão vem. Não, e aí, não só o leão, mas assim, e as guias de impostos, né? Então, assim, se você gastou o dinheiro... Isso é importante, porque você precisa pagar a guia de imposto pelo dinheiro da sua conta. Você não pode pagar de uma conta de pessoa física. É isso mesmo. Então, assim, é a primeira dificuldade, é realmente separar a pessoa jurídica da pessoa física. Você tem que entender que, caiu, sei lá, 10 mil na sua conta, mas aquele 10 mil não é seu. E aí são muitas terminologias, assim, que ainda hoje, já agora evoluindo para 6 meses de empresa, apesar de ano passado eu ter ajudado muito meu marido no negócio dele, mas agora solo, né? 6 meses solo. Ainda hoje eu ainda passo muitos apertos. Eu fico imaginando, tentando lembrar como é que era naquela época, 5 anos atrás. São muitas terminologias. Prolabore. Eu falei, né? Prolabore. Sabe? É prolabore, é pessoa jurídica, é os regimes, simples nacional, enfim. As guias, os nomes das guias. Quantos boletos eu já não me confundi? Que eu deixei de pagar, que eu esqueci de pagar atrasado, porque eu achei que eu já tinha pago. Pois é. Hoje, assim, o meu contador me deu uma regrinha que, assim, que eu me organizo hoje nela, que não gaste, né? Não gaste o dinheiro todo. Então, assim, o dinheiro caiu, você vai tirar 75%. Ele falou assim, você tira 75% para você, que o resto eu me viro aqui. Mas ele fala, então, assim, de cada R$1.000 que cai na conta, 750 é seu. Então, não mexa no resto que está ali. Porque vai para guias de impostos, vai para honorários da contabilidade. Porque, meu amigo, se você fica devendo uma vez... É um ciclo, assim, que não se encerra. Você sempre está devendo. Então, realmente, a parte difícil é não considerar aquele dinheiro seu. Esses dias eu fui fazer um Pix para uma colaboradora minha que ela não está no CNPJ. Olha outro termo. Ela não está no CNPJ. Então, ela trabalha para mim como RPA. E aí, eu falei com ela. Falei, olha... Para você também não ter gastos, enfim, de nota, não sei o que, eu falei assim, esse mês eu vou te pagar como pessoa física. Por N motivos. O RPA, ele é como se fosse uma contratação sem contrato. Ele é um trabalhador avulso. Tipo a pessoa emite uma nota fiscal para você. Por exemplo, o médico, quando ele vai fazer um plantão de SAMU, ele é contratado vai como fazer RPA. Uma viagem, isso. E aí eu falei, olha, como não ficou muito legal, né, esse mês, por alguns motivos, eu falei assim, eu vou te pagar como pessoa física. Eu falei, me dá o seu Pix. Aí ela foi e me passou um Pix de CNPJ. Eu falei, não, eu quero o Pix de pessoa física. Aí ela virou para mim e falou assim, eu não tenho Pix de pessoa física, eu só uso esse. Eu falei, nossa, meu coração deu aquela parada naquele momento. Meu Deus. Eu falei, sério? Ela falou assim, sério, eu não tenho conta de pessoa física, eu só uso essa de pessoa jurídica. Eu falei, seu contador não quis te matar até hoje, não. Mas aí ela não emite nota? Não. Ela só recebe. Tá vendo, gente? Isso é muito complexo. Isso na verdade, Mari, a impressão que eu sinto é que quando a gente começa a falar sobre isso, pensar sobre isso, a gente abre uma janela e é ao infinito e além. Não, o assunto não tem é fim, muito E infinito. assim, já tive contador bom também, que não fez nenhum erro, assim, mas também não contribuiu com nada. Então, assim, eu acho interessante o porque contador... existem algumas... Não é assim, a palavra não é nem artimanhas, porque é claro que a gente não vai fazer nada dentro da ilegalidade, mesmo. mas existem possibilidades que vão reduzir, né, a sua tributação, que vão otimizar a sua renda. Isso, né? Assim, é fazer tudo correto, tudo dentro da possibilidade, mas você precisa saber das possibilidades que você tem, né? E aí, às vezes, o contador é só aquela pessoa que vai emitir suas datas. Isso é um conselho maravilhoso. O meu contador é lá de Caratinga, mas toda hora que eu preciso dele, eu e meu marido, a gente liga e ele atende na hora. O contador, ele é uma das pessoas que a gente mais conversa no dia a dia. Tem que ser uma pessoa extremamente de confiança. Então, assim, escolha muito bem o contador, porque isso faz diferença.
Aí, vários amigos, maio, né? Eu falei, nossa, eu vou pagar tanto de imposto de renda, eu vou pagar tanto. Eu falei assim, gente, eu nunca paguei imposto de renda na minha vida, todo ano eu recebo. Aqui, todo ano eu recebo. Então, se você não está bem assessorado, né, isso aí acaba se perdendo. Então, hoje, o médico formou. Quem está lá no 11º, 12º período, qual que é o primeiro conselho relacionado a isso? Pegue a indicação de um bom contador com colegas, porque você vai precisar abrir um CNPJ para trabalhar em qualquer lugar. Você vai precisar abrir um CNPJ. Tem muitos colegas que já têm CNPJs e absorvem, né? Assim, tem colegas que fazem uma sociedade. Não tem experiência com isso. Sempre fui a Eireli, que é o individual. Eu já tive. Mas assim, você tem que primeiro confiar muito. Sim. E é como se fosse um casamento. Porque depende da assinatura dos dois. Não só isso, mas a partir desse momento você fica sabendo tudo que entra para mim, eu fico sabendo tudo que entra para você. Então, você tem que ter essa noção de que a sociedade ela vai minimizar os seus gastos no início, porque você pensa assim, nossa, eu preciso abrir uma empresa. Hoje o custo médio de abertura de uma empresa gira em torno de uns R$1.000. E toda vez que você faz uma alteração contratual, mais ou menos mais isso. Um salário, quase. Exatamente. Fora o gasto mensal da contabilidade. Isso. Então, às vezes você quer reduzir esse gasto no início, se juntar com 2, 3, 4 colegas para rachar esse valor, mas lá na frente talvez não saia muito, não acho que seja interessante. Então, eu não tenho experiência. Eu sempre fui empresa individual. Sempre só tive eu no meu CNPJ. Inclusive, depois eu fui me associar num plano de saúde para atender e foi uma exigência. Falaram assim, não pode ser empresa individual, você precisa de um sócio. Não pode ser você, a PJ, você precisa de um sócio. Algumas empresas exigem, mas então pegar a indicação de um bom contador para fazer as suas finanças. Segundo, realmente, quando você for avaliar um emprego que é na PJ, faça as contas. Veja se compensa. Se compensa, isso é muito bom. Porque eu já trabalhei no posto de saúde. Pode ser uma falsa ilusão, né? Eu já trabalhei no posto de saúde PJ. Então, assim, eu trabalhei 2 anos. Conta pra gente o seu primeiro salário. Conto, PJ. gente. Você tem coragem? Tenho. Olha, na verdade, eu peguei um emprego de uma semana e depois eu larguei porque eu tive essa proposta. Eu morava numa cidadezinha, gente, que o meu primeiro emprego... Conta primeiro o salário. O primeiro salário? Conte para nós primeiro o salário. Então, mas eu tô falando, eu peguei um emprego de uma semana. Isso, mas sem contar os contras. Eu quero que você conta só o valor. Mas aí, quando eu estava lá, era na quinta-feira, eu estava no final da primeira semana de emprego, que eu estava trabalhando lá em Amatita, lá em Antônio Dias. Aí a menina me ligou e me fez a proposta, gente, para eu ganhar R$20 mil. Que foi esse erro? Que foi Serra Azul de Minas. Serra Azul de Minas. Não sei se a gente pode falar a cidade. Pode? Não, é tudo público, tá lá. É verdade. Era meu primeiro emprego. Então, assim, eu fui embora pensando assim, gente, 20 mil. É isso. Aí você pensa. Muito dinheiro. Aí vamos recapitular a jornada. A menina que emendou 2 ou 3 faculdades. Duas faculdades, que não parava de estudar. Formou devendo, com uma filha, mãe solo, né? E aí, R$20 mil. Você saiu do seu carrinho QQ azul, né? Verde, azul, devendo os outros, devendo faculdade. E aí um salário de R$20 mil. Encheu os olhos, não só o seu, mas de todas as pessoas que estavam. Nós. Porque eu me lembro de muitas pessoas quererem migrar para o mesmo lugar. Sim, nossa. Eu levei a Ana. Que salário, que salário. Eu me lembro de eu mesma ficar interessada. E sabe, eu fui e foi muito bom para mim, para crescer como profissional. Fora os plantões, né? Eu dava os plantõezinhos por fora. Então, assim, mas foi muito bom para mim, mas eu acho que eu só aguentei ficar porque foi pandemia. Logo em seguida, né? Teve um período assim que foi pandemia. Porque não tinha lugar nenhum para ir, não tinha lugar para passear, não tinha lugar para viajar. Agora conta os contras. O contra. Eu ficava de 15 dias de sobreaviso por mês, então eu não podia sair da cidade. A hora que me ligassem, eu tinha que ir no posto. Tinha 4 mil habitantes. Gente, a cidade não tinha um boteco, não tinha nada. Mas era bom porque eu economizava, né? Não tinha onde gastar o dinheiro. Assim, você ganhava, mas não tinha onde gastar, não tinha nada para fazer. Mercado, 40 quilômetros.
Mas entendeu? tinha escola, assistência para Maria Luísa? Tinha, Nesse sentido? assim, no meu caso, eu tenho uma particularidade que minha filha estuda na escola pública, sempre estudou, porque a escola pública é que fornece professor de apoio e tudo mais, não tem boas experiências com a escola particular. Então, para ela, não afetou tanto, porque ela continuou na Entendi. escola pública. Mas uma pessoa que tem um filho que estuda numa escola particular, numa escola boa, com certeza não aguentaria ir para um lugar desse, porque não teria a estrutura. E aí ficava 15 dias de sobreaviso no mês, trabalhando 24 horas, né? E a pior parte, você quer saber qual que foi? Eu fiquei lá quase 2 anos. Eu sou PJ. Eu saí de lá uma mão na frente e outra atrás, gente. Você não recebe um centavo. É que as pessoas têm uma ilusão de, eu não quero pagar, eu não quero os descontos da pessoa e aí, física. Mas, gente, isso. eu tenho uma história muito maravilhosa disso. Conte. Assim, eu não quero parecer que eu estou ostentando, tá? Mas é porque eu quero que você escute com o coração, com o mesmo que eu senti na época. Sim. Mesmo olhar que você teve com, vou ganhar 20 mil reais, sabe? Essa questão do primeiro salário, Sim. quando eu trabalhei em Cerecita, que era um salário um pouco bem mais abaixo do que esse, mas eu trabalhava em pessoa física. E aí chegou Natal, e eu fui passar Natal e férias com a minha família na praia. Aí meu padrasto me perguntou, e aí, filhinha, você recebeu o seu salário? Não, lá é tudo em dia. Deu dia 5, pinga na conta. Falou, pois é, você deve estar feliz, porque você deve estar rica, porque caiu o dinheirinho do 13º. Eu falei, não, eu não tenho direito a isso, não. Tão crua. Aí ele falou assim, claro que tem, você trabalha na pessoa física, você pode conferir na secretaria, na prefeitura. Você tem direito não só 13º, Férias. mas férias. Férias. Eu falei, o quê? Como assim? O que eu tenho que receber? Você tem que receber isso, isso e isso. Vai dar tanto. Aí, menina, eu sei que eu resolvi abrir minha conta. Eu falei, não, mas o meu salário ia cair ontem. Na hora que eu abri, Mari, que eu olhei. Gente, mas foi uma sensação. Maravilhosa. Foi uma sensação. Eu me senti poderosa. Que eu acho que eu nunca tinha visto tanto dinheiro. Entendi. Sabe? Porque assim, o salário da gente quase que dobra. Sim, mas é isso. Então, assim, a PJ tem hora que é uma falsa ilusão. Mesmo, assim. Porque é exatamente isso. Eu larguei, eu saí de lá num janeiro. Acabou. A prefeitura não tinha nada para me pagar, assim, um acerto, uma rescisão de conta. Nada. Nada, 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 nada. Então, eu não contribuí com o INSS nessa época. Eu não recebi férias, eu não recebi 13º, pior, eu não tirei férias. Né? Você tem noção que eu trabalhei quase 2 anos sem faltar um dia. Sem faltar um dia. Eu casei, eu tirei 3 dias de folga. A psiquiatra e a saúde mental mandam lembranças, né? Mas assim, na época a gente está com muita sede de trabalhar, né? Então a gente necessidade não importa, também, né, Mari? necessidade. Então assim, mas hoje se eu tivesse parado para fazer essas contas, eu não teria ido. Sim. Então assim, é uma coisa que realmente enche os olhos, mas na hora que a gente vai fazer as contas, talvez teria sido melhor eu ficar no meu PCF anterior, que era 12, e dar assim uns 5 plantões com um pouco mais mês. De tranquilidade. Né? Menos esforço físico. É isso, não se impressionar. E terceiro, não tenha medo de explorar. O que eu tenho visto hoje em dia aqui? As pessoas querem muito ficar nos grandes centros, né? Assim, o pessoal forma aqui em Ipatinga e não quer ir embora. Ipatinga não tem campo, gente. Ipatinga, assim... Não cabe. Não cabe mais médico. Até um tempo atrás, eu estava nos grupos de plantão da região. Então, por fim, eu saí. Que, graças a Deus, qual que é a minha principal conquista profissional na vida? É não dar plantão mais, gente. Não é nenhuma das clínicas, não é nada. Isso é uma grande vitória. É não dar plantão. E as pessoas, e depois um dia uma amiga me mostrou, as pessoas praticamente se estapeando por causa de plantão. É a palavra. Mendigando plantão. Então, assim, vai para outro lugar, não precisa ir para o Pará, não, né? Tem uns colegas nossos que formam e que vai. Não precisa fazer loucuras. Não, mas também não vai precisa pro interior, pega uma cidade tranquila, uma cidade que você vai conseguir estudar. Às vezes, se você for fazer residência, se você vai estudar para residência, ou que você tenha tranquilidade para executar um outro planejamento, sabe? E não, gente, não forma achando que no outro mês você vai ganhar 40, 50 mil reais, porque você não vai.
Eu tenho conversado muito com pessoas que estão ingressando agora na faculdade de medicina ou sonhando em ser para abaixar bem essa expectativa. E as pessoas não entendem, às vezes pensam que nós estamos querendo tirá-los do caminho por questão de vaidade ou de não querer concorrência, mas é porque, de fato, hoje a faculdade particular está muito cara. Sim, aqui em Patinga está 11, 12. Se você se formar pagando, vamos pensar numa projeção aí dos próximos 6 anos. Se quem entra pagando 11, deve terminar pagando o quê? Uns 15, pelo menos? Pois é, e quanto que é o salário do PSF? Bom, quando eu me formei em 2019, era 9.900 em Patinga. Em pessoa física. Hoje, líquido é 8 mil. Então, assim, que é um grande salário, né? A gente considerando sobre o salário. Mas hoje líquido 40 horas, com biometria, tá, gente? Coisa séria, biometria, hora para chegar, hora para sair, etc. É 8 mil reais líquido na conta. Né? Por isso que a gente empreende. Sim. Por isso que a gente foge um pouco pela tangente. Mas os meus conselhos para o recém-formado é esse. Fala assim, olha, e não aprenda só medicina, porque não adianta, tá? E assim, não estou falando mal de ninguém que tem boas notas na faculdade, não é isso, tá, gente? Mas assim, aqui não é só nota. Não, a vida real, a vida adulta não cabe esse tipo de currículo. Então, foi-se o tempo, Mari, em que os médicos, as pessoas olhavam assim, de qual instituto você veio, de qual faculdade você veio. Hoje é o médico do Instagram. Sim, a gente tem que provar nosso valor, né? Mas assim, a porta de entrada ali muitas vezes é esse. Então, assim, converse com outras pessoas, faça conexões, trabalhe em lugares diferentes, não se enfie em um lugar só e fica ali, não. Veja as oportunidades. Fica assim, nossa, uns menininhos novinhos formam com 25 anos. Não tem um passarinho para dar água, às vezes nem tem namorada, não tem nada. E fica agarrado nos negócios. Sabe assim, vai viver. Eu recebi um conselho na faculdade, que isso é muito importante. Você lembra da Dadá? Darcy? Sim. Ela me deu um conselho um dia que na época eu não considerei. E ela falou assim, olha, você está muito firme na sua decisão para a residência médica, mas você não deveria fazer. Não deveria nem tentar. Por quê? Porque depois que você der o seu primeiro carimbo e que você passar pela experiência dos pacientes serem seus, é que você vai entender se essa especialidade é para você ou não. Então, daqui a 6 meses, 1 ano, é que você vai ter maturidade profissional para decidir isso. E hoje eu entendo isso numa perfeita qual que é a palavra? Veracidade. Isso mesmo. Porque se eu tivesse seguido aquele caminho que eu projetei naquela época, cirurgia geral, depois cirurgia plástica, eu não teria... Mas você não tem todos os dados, você entende? Assim, a gente fica sempre se antecipando. Mas você não tem todos os dados, todas as coisas para considerar. Sabe? É para você tomar essa decisão. Então, é prematuro. Justo. Então, assim, eu sempre falo o seguinte, se prepare como se você quisesse. Por exemplo, né? Se você quisesse fazer a prova de residência, como é que estava o seu currículo? Entendeu? Você tinha os pontos? Minhas colegas morriam de rir de mim, porque eu passei uns 5 anos fazendo a inscrição do Enem todo ano. Ela falou assim, você vai fazer a prova? Não sei. Alguns anos eu ia, alguns anos eu não ia. Aí ela falou assim, mas para que você inscreve? Eu falei assim, porque depois eu tenho a opção de escolher se eu vou fazer ou não. Entendi. Mas a inscrição não abre de novo. Entendi. Sabe? Então, assim, se prepare. Né? Possibilite você resolver. Ter escolhas, né? Ter escolha, mas assim, se a oportunidade passar, você não tem. Então, se organize para tal. Sabe? Hoje eu tento organizar minha vida de um jeito que qualquer coisa que eu precise está ali. Mas se prepare e não seja obrigado a tomar decisões. Porque, por exemplo, tiveram colegas que não fizeram residência porque não tem currículo, não tem nada. Eu já entro com 10 pontos a menos. Então, isso foi o fator para eles resolverem não fazer. Sim. Entendeu? Então, assim, se você não vai fazer, não faça. Mas não faça pelos motivos errados. Faça por escolha, por outros motivos. Então, assim, esteja sempre preparado. Fique com tudo em dia. Para as possibilidades que virão. Sim, cara. E também tem outra coisa que é legal.
olha, todos os contatos que eu tenho, todos os colegas que eu converso até hoje, discuto casos, tenho o telefone no meu celular, tenho a liberdade de chamar. Foram pessoas, professores, foram pessoas que eu conheci em contexto fora de sala de aula, numa liga acadêmica, num trabalho, num capítulo de livro, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, assim, não é aquele aluno bitolado que tira 99, que fica só trancado em casa estudando, que vai necessariamente ser o melhor médico, né? Assim, a gente tem que ter vivências, a gente tem que ter contatos também e conquistar o nosso respeito de qualquer forma. Então, você disse que o médico ele precisa estudar outras coisas. Então, me fala algumas coisas que o médico precisa estudar, além da medicina. Vida financeira. Sim. Né? Até planejar a aposentadoria, né, gente? Assim, hoje, qual médico aposenta? Quase nada. Né? O médico precisa ter outros interesses, coisas que gosta mesmo de fazer, né, lá. E, assim, atividade física, precisa ter um grupo de amigos para sair no final de semana, precisa ter vivências sociais, precisa não ficar preso atrás da mesa do consultório. Falo que uma das coisas que mais me enriquece hoje é trabalhar no SUS. Conhecer realidades diferentes. Sair da bolha e da zona de conforto. Sim, é muito fácil ficar lá só atrás, né, do ar-condicionado, trancadinho, no consultório bonito, no consultório desenhado pelo arquiteto. Né, mas tem outras coisas, cara. Essa semana para trás também, uma pessoa veio falar comigo, veio marcar a consulta, e minha secretária falou assim, eu não sei o que eu respondo. Eu falei, deixa eu ver. Aí ela falou assim, qual que é o tempo de duração da consulta da doutora? Porque eu quero saber se o investimento vale a pena. Ah, entendi. Entendeu? E aí a minha secretária respondeu que, né, uma primeira consulta é por volta de 1h, 1h15. Já chegou dando valor, né, sobre o seu... Aí ela falou assim, porque eu olhei uma outra médica que a consulta dela tem 3 horas de duração. E aí eu te falo, o que garante que uma consulta de 3 horas é melhor do que uma consulta de 1h15? Eu encaro justamente o contrário. A pessoa, a partir do momento que tem o conhecimento técnico, a experiência, o raciocínio clínico para resolver o seu problema em 1 hora, né, eu vou ter um aproveitamento melhor. Sim. Gente, 3 horas de consulta é muito cansativo. Assim, nossa, depois de 50 minutos, depois de 40 minutos, a nossa atenção compartilhada cai em 50%. Na verdade, são bons contadores de história, eu acredito. Sim, e aí... mas a qualidade da consulta se mede pelo tempo, né? O que é oferecido naquela consulta? E assim, as pessoas têm que ser resilientes. O tratamento que você passa lá no SUS é o mesmo tratamento que você passa no seu consultório particular? Para a mesma doença? Você passa o mesmo remédio? Não é o mesmo. Porque nem sempre a pessoa tem a possibilidade de acessar isso também é uma inteligência. Né? É uma inteligência. Você reconhecer que, por exemplo, a dona Maria lá do postinho não vai ter R$150 para dar naquela pomada. Mas eu tenho outra de 30 que também pode resolver perfeitamente. Ou que ela vai pegar lá no posto. Né? Quais profissionais que eu tenho para indicar para essa pessoa? Né? O que serviço que ela consegue ter acesso? Dentro da prefeitura, dentro de um serviço público, dentro de projetos de assistência social, o que eu posso oferecer para essa pessoa? Entendeu? Então, é isso. É você saber o que você pode indicar, o que você deve indicar, e conversar, e se posicionar quanto a isso também. Agora, eu quero que você nos conte o que o médico que está prospectando empreender, abrir um negócio, abrir seu próprio consultório, que seja, não necessariamente precisa ser uma clínica, né, do seu porte, do seu tamanho, mas o que ele precisa, então, de fato, estudar? Você agora já falou sobre a visão do recém-formado. Sim. Se um médico que quer sair do SUS ou que quer sair de parar de prestar serviço para alguma clínica, ele quer abrir o seu próprio negócio, o que ele precisa estudar? Tá. Primeiro, ter vivências, igual eu falei, né? Assim, para mim, a maior burrada é a pessoa terminar a faculdade e no outro dia alugar uma sala e colocar o nome dela na porta e achar que é aquilo ali. Por quê?
né? Porque justamente são as vivências que constroem a nossa experiência, a nossa personalidade. É justamente você ver outras pessoas fazendo que te dão uma noção se você compartilha daquilo, se você não compartilha daquilo, né? Conviver com pessoas experientes, com outros profissionais mais experientes que você, né? Então, primeiro, tem um pouco de vivência da clínica. Segundo, conheça seu público, sabe? Conheça seu público, porque você tem que vender o que as pessoas estão interessadas em comprar, certo? Eu vi, eu sou muito fã da Lara Nesteruk, e justamente ela falou disso no podcast que também vi, porque a mocinha estava querendo vender bolo de pote. E aí ela queria vender o bolo de pote e queria vender um bolo de pote de R$50. Ele chegou na empresa e ofereceu o bolo de pote de R$50. E a menina falou assim, nossa, mas muito caro seu bolo de pote. Aí ela falou, não, mas eu uso morangos silvestres, uso a cobertura de não sei o quê, farinha de amêndoa, que não sei o quê, nananana. E a menina virou para ela e falou assim, nossa, mas eu só queria um bolo de pote, né, de R$5. Muito bom. Né? Então, assim, você tem que conhecer seu público. Então, você tá marketing você chama de persona, né? Sim, então, você está numa cidade que você quer... Quanto que eu quero cobrar de consulta? Eu quero cobrar X. A cidade que eu estou comporta esse valor? Né? Eu tenho público? As pessoas vão conseguir ter acessibilidade? Né? Vão conseguir chegar até mim nesse valor? Vai ficar um valor confortável? Concorrência, vale a pena estudar a concorrência? Sim e não. Eu arrependo de uma coisa quando eu cheguei. Quando eu cheguei, eu não procurei valor de concorrência, não procurei saber como os meus colegas trabalhavam. E aí depois isso me deu um pouquinho de trabalho, sabe? Explico. A minha consulta tinha retorno. Sim. Né? E dilema, né? A minha consulta de psiquiatria tinha retorno. Gente, consulta de psiquiatria raramente tem retorno. Assim, por quê? Porque o psiquiatra trabalha com palavras, com conversar. Então, não é ver um exame, não é igual um cardiologista que você... Vai avaliar um eletrocardiograma e... tá liberado ou não, vamos aumentar o remédio, vamos diminuir o remédio. Não é assim, né? Eu trabalho com palavras, com vivências, com conversar, ter acesso ao paciente. Então, assim, eu não posso cortar ele com 5 minutos, né? E aí, quando eu cheguei, todos os meus colegas já não davam retorno. E eu coloquei a consulta num valor muito acessível e coloquei o retorno. Então, assim... E aí, quando eu fiquei sabendo que meus colegas não davam retorno, até eu psicoeducar todos os meus pacientes, né, assim, a não contar com o retorno, ou eu só liberava o retorno em casos específicos, foi muito difícil, sabe? Então, assim... E depois fazer educação contrária, né? Então, assim, eu me arrependi de não ter conversado com a concorrência nesse sentido. Mas não de alinhar valores. Assim, eu acho que você tem que ter noção do tanto que seu serviço vale, sabe? Isso é um pouco de alto valor, mas isso também é um pouco de respeito aos colegas, né? Que compartilham com você aquele serviço. Porque você chega tomando o espaço de um grupo de colegas e aí você já presta um serviço de muita qualidade, de muita competência, e aí você desvaloriza algo que eles conquistaram. É complexo, então, né? Tem muitos viés de análise. Foi uma coisa que eu meio que arrependi, assim, de não ter conversado para não ter alinhado. Sim. Mas, mais uma vez, eu estava trabalhando no espaço de outras pessoas. Então, as pessoas me deram o valor e eu só... Assinou embaixo. Só aceitei. Carimbou embaixo. Né? Literalmente. Então, assim, eu aceitei me sujeitei àquilo. Então, eu arrependo, sabe? De não ter conversado mais. Então, conheça seu público, conheça o mercado, né? Vê se tem demanda. Se comporta para aquele local. Né? Assim, você não pode querer trabalhar num serviço que não tem demanda na cidade. Né? E tenha um fundo de reserva, tenha mais dinheiro. Se você está achando que você vai gastar 50 mil, tenha 100. Nossa, mas aí você foi generosa. Não, eu tô falando. Principalmente se envolver obra, né? Principalmente se envolver obra, mas assim também. Tem outra fonte de renda,
sabe? Isso é muito importante. Tenha outra fonte isso é de muito renda, importante. porque vai demorar. Você ainda tem uma fonte de renda, né? Algo que pinga todos os dias. Eu também tenho. Tenho. Então, assim, e eu conto com as minhas despesas somente com esse dinheiro. Eu também. Então, assim, tenha outra fonte de renda. Porque quando você investe em qualquer negócio, seja pequeno ou seja grande, aquilo ali vai demorar a te dar um retorno. Né? E quando você tem mais de um, por exemplo, hoje eu tiro de um para pôr no outro. Exatamente. Você precisa reinvestir no seu negócio, né? Em equipe, em capacitação, marketing. Isso. Então, e por quê? Porque quando você não tem reserva e você fica dependendo demais daquilo, você toma atitudes impulsivas e impensadas. Sabe? Você começa a ver as contas chegando e o dinheiro não está entrando. E você começa a ficar desesperado. Fica assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E acaba tomando decisões errôneas, sabe? Então, se você tem ali uma gordurinha para você queimar, né? Se você tem uma outra, se você não tiver condição de ter o dinheiro guardado, mas se você tiver uma outra fonte de renda mais certa, você toma decisões com mais calma e com mais juízo, né? Não se jogue assim 100% calma, né? Vai indo, vai sentindo o chão primeiro, né? Acredito que seja isso. E eu acrescentaria só mais 2 coisas. Vendas e marketing. Sim. Marketing, porque a gente precisa se vender. Sim, quem não é visto não é lembrado. Todas as profissões se vendem. E ainda mais agora que o nosso conselho está um pouco mais, corrobora um pouco mais com a gente. Está mais aberto. Está um pouco mais aberto, mais flexível. Antes, para quem não sabia, né, a gente tinha muitas limitações nesse sentido de publicidade médica. Estamos muito distantes ainda do que a gente pode fazer, mas já é um começo. E vendas, cara, porque para mim essa é a maior dificuldade. Eu sempre tive muita dificuldade de lidar com dinheiro, sabe, Mari? Talvez por um sentimento de não pertencimento, não merecimento, essas crenças errôneas que eu tenho me libertado, mas dá preço. Falar, eu não vou dizer nem valor, mas passar preço. Eu já fiz alguns treinamentos, alguns cursos que orientam a secretária a passar o preço. Eu não acho certo. Eu não acho certo, principalmente no meu ramo, que é, enfim, estética, transplante capilar, que eu acho que isso traz mais credibilidade. Mas eu estou entendendo isso. Mas você precisa estudar vendas, você precisa estudar. E vendas, de novo, é outra janela que você abre. E outro universo à parte. Então, você precisa entender a dinâmica do mercado também, entender sobre que o seu paciente, o seu cliente, ele é o reflexo daquilo que você precisa falar. Então, você vai olhar a postura das mãos, como ele se posiciona. Se ele chega mais receptivo, alegre, sorridente, você sabe que você pode, da mesma maneira, se portar. Se ele é mais fechado, você vai falar mais sério, você vai ser mais contido. Você tem que estudar sobre visagismo. Você sabia disso? Visagismo, porque aquilo que a gente é por dentro, muitas vezes não necessariamente é aquilo que você precisa expor. Né? Se você é uma pessoa melancólica e você levar isso para o seu trabalho, para a sua rotina médica, talvez não seja interessante. Você precisa de uma outra postura. Então, cara, é um universo à parte. Então, eu acho que eu acrescentaria esses 2 conselhos de estudar muito sobre marketing, né, para entender o seu posicionamento como médico, né? Não só a persona, mas o seu posicionamento, o seu branding, porque você precisa de um branding pessoal, mas de um branding profissional também. Sim. E entender sobre vendas. Acho que tudo isso somado ao que você falou é a chave. Muita coisa. Muita coisa, meu Deus. É muita coisa. Por isso que estamos sempre exaustas e com as emoções à flor da pele. Então, assim, mas trabalha um pouco primeiro, sabe? Assim, eu vejo os meninos muito ansiosos, assim, sabe? Querendo viver e abrir consultório, querendo tudo de uma vez, né? Eu sei que a gente está numa geração de crianças, adolescentes e adultos também, bem imediatistas, né? Mas quando a gente faz tudo com muita pressa, a tendência de errar é maior. A tendência de errar é um absurdo. E lembrei de mais enquanto você falava, né? Assim, tenha objetivos
Claros e definidos, perfeito. Assim, não adianta eu sonhar com um objetivo assim, eu vou abrir aqui um negócio porque eu vou, sei lá, comprar um carro de X mil reais. Isso não é objetivo. Né? Assim, qual que é o seu objetivo? O objetivo, então, assim, não coloque coisas materiais como seu objetivo, assim, coisas muito assim, carro, casa. Isso não é o que é? É eu ter um tempo de qualidade com a minha família, é eu poder folgar, sei lá, toda sexta-feira, é eu poder ter liberdade geográfica, eu poder. Então, assim, são coisas do seu dia a dia. Quando a gente limita os objetivos a coisas materiais muito específicas, a tendência é a gente se sentir desanimado. Mas tudo ponto. bem também. Também, né? mas cada não um só. dentro da sua individualidade. Mas não só. Eu acredito que existem os objetivos primários e os objetivos secundários. Dentro dos primários envolve tudo isso que você falou. Mas, de fato, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, sendo recém-formada ou sendo aquela pessoa que está iniciando no negócio, num business, ele tem que ter esse objetivo claro, porque quem tudo quer, ou melhor, quem não sabe onde vai chegar, não chega a lugar algum. Sim. Então, traçar o objetivo primário, traçar os objetivos secundários, para que ele consiga enxergar aquilo que você falou lá atrás. Quais são as possibilidades dele, para ele se preparar para esse processo. Valorizar cada pessoa que passa, cada pessoa com que você se conecta, porque networking é fundamental. E estudar. Estudar. Sim, então as pessoas estão muito afoitas e não param para avaliar isso. Avaliar principalmente onde eu quero chegar, o que eu quero fazer. E lógico que isso vai se moldando ao longo do tempo. Às vezes a gente começa com uma ideia de um negócio e aí o negócio vai tomando uma outra proporção, vai para um outro lado que você nem imaginava, né, que ia. Mas se está dando certo para aquele lado, né, então, deixa eu recalcular a rota aqui. Né, deixa eu ver o que eu consigo aproveitar disso aqui, o que eu consigo mudar do plano inicial. Nós não temos todas as respostas, sabe? Então, acho que agora eu falei tudo. Mas você já sabe qual que é o próximo passo que você quer? Sei. Sabe? Sei. Vai surpreender a gente com mais o quê? O que você vai tirar da sua caixinha agora? Não é surpresa, né? É porque hoje, por exemplo, a gente 90% do meu público é autismo e TDAH, tá? Por isso que eu sempre falo muito de autismo. E eu falo que quando a gente fala dos transtornos de neurodesenvolvimento, hoje a gente prega muito diagnóstico precoce, intervenção precoce, começar o tratamento para os meninos o mais cedo possível. De 5 anos para cá, os transtornos deram um boom, assim, e a gente conseguiu atingir novas esferas, as pessoas falam sobre autismo, sobre TDAH, discutem o assunto. Antigamente ninguém sabia de muita coisa, mas hoje as clínicas se voltam muito para isso, para o diagnóstico precoce. E, novamente, baseado nas minhas vivências, eu com uma adolescente de 13 anos, a região não conta com nenhum serviço para adolescentes. Né? A maioria dos profissionais atende até 10, 12 anos de idade. Então, a gente precisa de um serviço que acolha esses adolescentes. Assim. Mas não sei quando vai ser, não sei aonde, não sei muitas coisas. Né? Justamente, estou colecionando experiências agora para tentar abrir um serviço mais tarde. Porque hoje a gente entrega muitos diagnósticos. Os meninos têm 2, 3 anos. Mas daqui 10 anos eles vão estar aonde? Sabe? Então, se a gente não também mudar isso aí, né, o que vai ser? Realmente, é literalmente a próxima fase, a próxima etapa. Mas não tem data não, viu? Agora eu tô falando pro meu marido, a Fagoterapia 3. Acalma os corações aí, Felipe. Tô falando com o meu marido, principalmente se ele for assistir, né? Porque a obra não tem data ainda não, tá? Jesus. Mas é isso, Mari. Acho que se a gente ficar aqui batendo papo, nós temos muitas e muitas horas. O assunto é infinito. E a gente pode explorar isso
Realmente, em outros momentos, quem sabe, né? Se a sua agenda comportar outras visitas ao nosso podcast. Queria saber se você quer deixar um recado, uma frase assim de aconselhamento mesmo para quem está vivendo exatamente o que nós estamos vivendo. Essa fase, essa estação de muita sede, mas ao mesmo tempo muita cautela. Sim, a frase é bem clichê, gente, mas é a mais válida. Não se cobre tanto. Ninguém acertou tudo de primeira, ninguém só acertou. Várias pessoas, todo mundo erra, pelo menos um pouquinho. E não errar de errar feio, mas a gente acerta um pouquinho todos os dias, tem pequenos acertos e tem pequenos erros também. Né? Então você já pensa, fala, opa, da próxima vez não vou fazer dessa forma, não vou querer desse jeito. Então, assim, não se cobre acertar o tempo inteiro, sabe? Tem uma mensagem que eu gosto bastante, que de vez em quando eu posto ela no meu Instagram, que as pessoas me perguntam, né, como eu dou conta de tudo, e a resposta é, não dou. Né? Meu tapete está sempre cheio. Você já viu essa mensagem? Não. Que todo dia, no final do dia, você pega a vassoura e coloca alguma coisa debaixo do tapete. Né? E aí tem vezes que o nosso tapete está tão alto, né, que a gente não consegue lidar com aquilo. Então, assim, hoje, se você foi uma profissional excelente, se você fez tudo que você se propôs a fazer enquanto profissional, eu falo assim, talvez o seu filho durma hoje sem escovar os dentes, né? Ou jante uma pizza. Não deu tempo. Né? Mas também no final de semana que você viajou, que você foi uma mãe maravilhosa, aquele relatório que você estava devendo também não ficou pronto. Né? Então, a vida é equilibrar os pratinhos. Se perdoe quando você não der conta. Isso aí. Muito bem. Estou muito feliz, muito honrada com a sua visita no nosso primeiro episódio. Espero que seja a primeira de muitas. Desejo para você toda sorte de bênçãos, de prosperidade, não só para esse projeto Afagoterapia, e não só para você, para sua família, para sua equipe multiprofissional, mas também para os próximos projetos que virão. Espero que você continue embarcando em novos projetos, novos sonhos, e que a gente consiga te assistir como espectadores, crescendo e evoluindo cada vez mais. Amiga, a recíproca é totalmente verdadeira. Você também fez um caminho lindo, tá? A clínica também, eu sei que é a realização de um sonho seu. Você também faz seu trabalho com muito carinho, amor e excelência. Logo, logo estará colhendo todos os frutos também. Amém, amém. Eu vou até aqui pedir licença poética para a gente fazer um brinde em comemoração ao primeiro episódio. E hoje eu estive aqui com a doutora Mariane Finotti. Bem-vindo. Não vou nem puxar o currículo dela de novo, não, porque é extenso demais. E é isso. Obrigada, viu? Obrigada a você. Beijo. Tchau.